Vamos lá, pessoal, mais uma aula. Hoje vamos iniciar a aula de número 16, pensão por morte do menor sob guarda, suspensão nacional do tema 1271. Nós sabemos que a pensão do menor sob guarda, ela gera muitas dúvidas no ordenamento brasileiro, e hoje nós vamos passar aqui para vocês todo o panorama desse benefício de pensão por morte no que concerne ao menor sob guarda. É importante iniciar falando que no dia 22 de janeiro de 2025 foi publicado a decisão do ministro André Mendonça, que determinou a suspensão nacional do tema 1271. E o que significa esse tema 1271? Ele discute a exclusão da criança e do adolescente sob guarda do rol de beneficiários na condição de dependentes do segurado do Regime Geral de Previdência Social, implementado pelo artigo 23 da Emenda Constitucional 103 de 2019. O menor sob guarda que perde aquela pessoa, o instituidor da pensão, o responsável por ele, o seu guardião, ele falece, e o menor sob guarda, ele não está no rol da Emenda Constitucional 103, que é a reforma da Previdência, que garante a pensão a esse menor no caso de óbito do seu responsável. Foi tirado pela reforma da Previdência. Então, o que está sendo discutido nessa ação, que é uma ação que está em repercussão geral, é se o menor sob guarda tem direito à pensão por morte ou não, uma vez que a reforma da Previdência excluiu o menor sob guarda do rol dos dependentes que têm direito a essa pensão. Então, aqui, ó, se a previsão da Emenda Constitucional 103 deve prevalecer ou não, no sentido de manter a exclusão do menor sob guarda como dependente apto a receber a pensão por morte, porque somente o enteado e o menor tutelado foi mantido apto a ter o direito à pensão. O que acontece, pessoal? Para óbitos até 13/11 de 2019, que foi a data da promulgação da reforma da Previdência, o próprio INSS concede a pensão ao menor sob guarda, desde que comprovada a dependência econômica. Esse ponto é pacífico no âmbito administrativo e no âmbito judicial. Então, se o óbito ocorreu até a data da reforma da Previdência, ou seja, até 13/11 de 2019, uma vez comprovada a dependência econômica, sempre devemos comprovar a dependência econômica do menor sob guarda, ele terá direito à pensão por morte. Isso tanto no INSS quanto na Justiça. Com a decisão do ministro André Mendonça, todas as ações devem ser suspensas até o julgamento do tema. Então, no INSS é imprevisível essa decisão, nós não sabemos o que vai acontecer. A decisão do ministro aqui, ó, ante o exposto, com fundamento no artigo 103, parágrafo 5º do Código de Processo Civil, determina a suspensão nacional de processos que tratam da questão controvertida no tema 1271 do emendário da repercussão geral, de forma a impedir a prolação de decisões de mérito até o julgamento deste recurso extraordinário. Então, o que acontece? Toda ação que for, todo óbito todo óbito de responsável por menor sob guarda, a partir da reforma da Previdência, a partir de 14/11 de 2019 para cá, a pessoa vai ingressar com um pedido de pensão no INSS e o INSS vai negar. E aí, o que cabe? Vai ter que entrar na justiça. E quando entrar na justiça,
o processo vai ser suspenso, aguardando a decisão do tema 1271, que está analisando se a reforma da Previdência ela é constitucional ou inconstitucional. Se o Supremo Tribunal Federal, nesse tema 1271, considerar que a reforma da Previdência é constitucional, o menor sob guarda não vai ter direito à pensão se o óbito foi de 14 de 11 de 2019 para cá. Se o STF declarar a reforma da Previdência inconstitucional, então, uma vez comprovada a dependência econômica, com o óbito do responsável do menor sob guarda, independentemente do período, de quanto que foi, ele terá direito ao benefício de pensão por morte. Então, o CPC admite liminar, sem ser na sentença, diante da suspensão em repercussão geral ou repetitivo no STJ. Obviamente, em casos excepcionais, é muito difícil disso acontecer. Você entra na justiça, se o seu direito está líquido e certo ali, o juiz pode dar liminar. Vai ser muito difícil porque tem que comprovar dependência econômica e depende de provas. Então, na prática, nesse caso, vai ser quase impossível de ganhar essa liminar aqui sem ser na sentença, que é admitida pelo CPC. Então, a decisão na íntegra do ministro André Mendonça, admitindo a suspensão de todos os processos judiciais que envolvem pensão por morte do menor sob guarda, para óbitos a partir de 14 de 11 de 2019 está suspenso. Mas se eu entrar no INSS, o óbito foi anterior, mas mesmo assim o INSS negou porque não considerou a dependência econômica e o que eu estarei discutindo na ação é a dependência econômica. Nesse caso, você vai fazer uma preliminar de mérito, demonstrando que o fato gerador não é a questão do menor sob guarda, ter direito ou não, e sim simplesmente a dependência econômica, que o óbito é anterior à reforma da Previdência, e aí a sua ação prossegue. Mas eu gostaria de apresentar para vocês, aqui nessa aula, todo o panorama do entendimento da pensão por morte do menor sob guarda, para que você tenha um entendimento completo. A Lei 8.213, em sua versão original, ela rolava o menor sob guarda no rol de dependentes, o que foi excluído pela medida provisória 1523 de 96, que foi convertida na Lei 9.528 de 98. Então, só a partir de 1996 é que o menor sob guarda saiu do rol de dependentes e passou a não ter direito, segundo o INSS, a pensão por morte. Posteriormente a essa data, a questão era travada na Justiça até que chegou no STJ, que pacificou a questão em 2018. Então, de 1996 a 2018, essa questão começou a ser discutida nos tribunais. Na Justiça, foi para os tribunais e chegou no STJ. E o STJ decidiu o tema 732, lá em 2018. E ele decidiu dessa forma: o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do menor, do seu mantenedor, comprovado a sua dependência econômica. Então, aqui, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito judicial, sempre deve ser comprovada a dependência econômica do menor sob guarda para ele ter direito à pensão por morte. Então, aqui, ó, nos termos do artigo 33 do Estatuto da Criança e Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da medida provisória 1523, que proibiu a pensão do menor sob guarda, porque tirou ele do rol de dependentes, mas a Justiça, através do tema 732 do STJ, pacificou essa questão. Mas o que acontece? Mas mesmo assim,
Com a reforma da Previdência, o menor sob guarda ficou de fora, revertendo a posição fixada pelo STJ. Então, olha para você ver. Aqui, ó, nós podemos ver aqui, ó, que foi firmada essa tese que eu acabei de ler aqui para vocês, né? E 22 de fevereiro de 2014 foi a afetação do tema, e o acordo foi publicado 4 anos depois, em fevereiro de 2018. Então, em fevereiro de 2018, o STJ falou que o menor sob guarda, uma vez comprovada a dependência econômica, teria direito à pensão por morte. Mas aí, a reforma da Previdência veio em 2019. E o artigo 23, parágrafo 6º, que ó, equipara-se a filhos para fins de recebimento da pensão por morte, exclusivamente o enteado e o tutelado. Não arrolou o menor sob guarda. Assim como que, ó, desde que comprovada a dependência econômica, o enteado e o menor tutelado têm direito à pensão por morte, de acordo com a reforma da Previdência. A reforma da Previdência ela é de 13 de 11 de 2019. Então, ó, de 2018 a 2019, então, ficou sem efeito o tema 732 do STJ, de acordo com a reforma da Previdência. Só que estava rolando as ações diretas de inconstitucionalidade, que foram julgadas. E essas reformas foram julgadas, foram duas ADIs, que são ações diretas de inconstitucionalidade, 48, 78, 58, 83. De acordo com essas ADIs, o que decidiu o STF? Não, nós vamos garantir a pensão do menor sob guarda, mas somente até a reforma da Previdência. Como a reforma da Previdência veio, estabeleceu que o menor sob guarda não tem direito, então, para óbitos até a reforma da Previdência, uma vez comprovada a dependência econômica, o menor sob guarda tem direito. A partir daí, não entra na análise dessas ADIs essa questão. E aí, o que acontece? Então, o que acontece? Então, no tema 1271, então tá para ser julgado a questão específica da reforma da Previdência, para ver se ela é constitucional ou não, e se o menor sob guarda, mesmo após a data da reforma da Previdência, ele terá direito à pensão por morte. Foi o que, nesse processo, está suspenso todas as ações até que o tema seja decidido pelo STF. E o posicionamento administrativo? Para óbitos, até 13 de 11 de 2019, a pensão é concedida ao menor sob guarda que comprove a dependência econômica. Aqui eu trouxe a fundamentação para vocês, que é Portaria 991 de 2022 do INSS, que é o artigo 26. O menor sob guarda integra a relação de dependentes apenas para fatos geradores ocorridos até 13 de outubro de 96, data de publicação da medida provisória 1523, reeditada e convertida na Lei 9.528. Parágrafo 1º. Para óbitos ocorridos entre 14 de outubro de 96 e 13 de novembro de 2019, equipara-se a filho menor sob guarda que comprove a dependência econômica, conforme determinado pelo STF no julgamento vinculante das ADIs 48 e 53. Então, o INSS atendeu o julgamento das ADIs 48, 78, 58, 83 e considerou que o menor sob guarda tem direito até a data da reforma da Previdência. Então, a pensão do menor sob guarda para óbitos a partir de 14 de 11 de 2019, conforme reiteradas vezes eu me posicionei aqui nessa aula para vocês, está esperando
está esperando a decisão do STF e, de acordo com a decisão do relator, ministro André Mendonça, do finalzinho do finalzinho de janeiro de 2025, está suspenso todos os processos judiciais até que a decisão seja proferida. Pessoal, então essa é a aula, um tema muito polêmico, trouxe aqui todo o andar da carruagem com relação a esse tema para que você fique totalmente por dentro. Então agora você sabe que você pode ganhar no INSS provando a dependência econômica se o óbito é até a data da reforma da Previdência. Se é posterior, você vai entrar, o benefício vai ser negado, você vai entrar na justiça e o seu processo vai ficar sobrestrado até a decisão do Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau!